João Taz, é isso, professora? João Taz Irigoyen. João Taz Irigoyen. Acho que é isso. Ela que é graduada em enfermagem pela Escola de Enfermagem da USP, habilitada em enfermagem obstétrica, mestre em enfermagem obstétrica pela PPG da Escola de Enfermagem da USP e doutora em Ciências da Saúde pela FAMEP, então nossa colega, é professora adjunta em enfermagem, unidade de terapia intensiva da FAMEP. Não, enfermagem especializada. Ah, é que são tantos títulos que, olha, eu até me Não, mas perdi fica aqui. tranquila, Ela já atuou como chefe das disciplinas de saúde da mulher e segurança do paciente, coordenadora do CEP da FAMEP de 19 a 22 e da Liga de Atenção Integral à Saúde da Mulher de 19 a 2020. Que mais atuou como membro do CEP de 1997 a 2025 e da presidência da Comissão de Recepção dos Alunos Ingressantes da FAMERP. Atualmente, vamos no atualmente, que, né? Melhor. Atualmente, ela é diretora adjunta de extensão da FAMERP, membro do Banco de Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o BASES, coordenadora geral do curso de graduação em enfermagem da FAMERP. Não, já saí da coordenação. Já foi, 21 a 24. Já tá bom, deixa na diretoria, Bruna, tá ótimo. Então, com vocês, essa mulher que nem cabe tantos títulos, hoje a professora doutora Beatriz vai falar um pouquinho. Então, assim, gente, muito obrigada pelo convite, né? É sempre muito interessante estar falando da extensão, que parece um bicho de sete cabeças, mas, na verdade, não é. Todo esse percurso é porque aí eu já tenho 35 anos de FAMERP, então dá para fazer algumas coisinhas, né? Desde quando primeiro eu entrei no hospital de base, assim que começou o curso eu passei para cá, e nós tivemos aí a honra de ser convidada para ser diretora de extensão, com o doutor Elencar, que é uma pessoa que é muito fácil de trabalhar, que facilita muito o trabalho da gente, então isso acaba sendo prazeroso e faz com que a gente consiga desenvolver muitas coisas. Alguém aqui tem alguma experiência com extensão, trabalhou, fez trabalhos de extensão? Não na graduação, pode ser outra coisa. Que acha que tenha sido extensão. Ah, Mariana! Eu fiz também. O Thales também está falando ali. Fiz o Rondon, fiz na residência também, lá dentro. Isso, a residência. Então, assim, gente, na verdade, a extensão, apesar de parecer, eu vou daqui a pouco passar aula para vocês, apesar de parecer uma coisa muito distante, a extensão está muito trincada com o ensino. O que nós temos que aprender é que da extensão tem que sair a pesquisa, porque a extensão tem que estar junto à comunidade. E ela foi feita por uma solicitação da comunidade que a universidade levasse o conhecimento para lá. Tá? Então, vocês não estão vendo que esse processo da extensão, apesar de parecer uma coisa do outro mundo e uma coisa nova, ela vem sendo solicitada e vem sendo trabalhada desde a década de 80. Então, eu vou estar passando para vocês a aula e qualquer coisa vocês podem parar, perguntar, tá? Não tem problema nenhum, a gente vai estar trabalhando. Entrou, só falta colocar no modo apresentação. Já vou pôr, só um minutinho. Ele está querendo que eu faça anotação? Não vou fazer anotação.
Eu não estou conseguindo. O mouse que não está indo, professora, ali embaixo? Não, deixa eu tirar isso. Limpa. Ele apareceu uma coisa aqui que eu não queria, que eu não sei se ele apareceu. Eu vou entrar de novo, mas... Não estou deixando eu abrir para apresentar. Você sabe aquele botãozinho ali embaixo que é da apresentação? Você Não, eu sei, eu estou nele, mas não está indo? a hora que eu vou abrir, ele me passa como se fosse um pincel. Ah, Ossos da tecnologia. sim, acontece. Não, agora há pouco vocês não sabem, fiquei louco, meu computador não estava querendo ligar a internet. Tive que ligar para o meu filho e falar, pelo amor de Deus! Aí, tá vendo? Ele dá uma caneta ao invés de me dar essa ação. A seta. Aí, tá indo para baixo. Você É. consegue. Vai para a direita um pouquinho só. Mas ó, eu tô Não clicando. vai. Tá vendo que tá ficando verde? Sim. Tá essa caneta ao invés de deixar eu abrir. Se você quiser mandar para mim, professora, pelo Eu- WhatsApp, eu consigo abrir aqui no meu computador. Eu vou te mandar, pera um minutinho. Ou para a Estela, talvez. Eu não sei se você já tem o contato da Estela, é mais fácil. Não, eu tenho da Cíntia. A Cíntia Cíntia, tá você aqui? está aqui com a gente? Você está entre nós? Acho que a Cíntia não está entre nós. A Maísa não está conseguindo o link, gente, está pedindo para mim. Ah, Beatriz está apresentando e fazendo anotação. Agora Ele tá consegui o vendo? link, já entrei. Obrigada, Tá. estou aqui. É essa anotação que eu não sei porque está aparecendo essa anotação, entendeu? Professora, eu vou te mandar o meu WhatsApp, que eu não tenho nem o seu WhatsApp para você Vai, me mandar. 991. Deixa eu já pegar aqui. Vai, São- Professora, abriu e fechou de novo. eu fechei. O dia saiu. Se a senhora quiser tentar de novo. Professora, talvez se abrir a apresentação, ali embaixo apareceu alguns ícones. Talvez é só clicar que sai essa canetinha. Vai para baixo. É nesse ícone aqui do lado do que aumenta. deu? Aí. É aí. Tá ótimo. É esse aí. Então, vamos lá, gente. Eu vou falar um pouco para vocês entenderem qual é a questão desses marcos regulatórios que a gente estava falando. Então, o que aconteceu? Na década de 80, houve um movimento para que as universidades fossem para a comunidade. E isso fez com que, em 1987, a UNB fizesse o primeiro encontro nacional de pró-reitores de extensão das universidades públicas brasileiras. Tá? Neste momento, a FAMERP ainda era um curso só de medicina, nós não éramos instituições públicas, então nós também não fizemos parte e não tinha acesso a esse evento. E aí se criou o Fórum de pró-reitores de extensão das universidades públicas brasileiras, que é o FOR-PROEX,
Ele existe até hoje. O ano passado, ele acontece 2 encontros, um no primeiro semestre, outro no segundo semestre, e lá são discutidas todas as políticas de extensão e verbas que o Ministério vai mandar para a extensão, que muitas vezes escolas estaduais, faculdades estaduais como a nossa, fica fora. Esse dinheiro... Professora, Oi. eu vou precisar te interromper, desculpa, porque a apresentação sumiu toda. A senhora quer tocar assim, só falando? Não, eu Não. quero mandar para você. Então, manda para mim que eu já passo aqui. 99101-2039. 2039. Já estou te chamando, Isso, professora, com faz licença. favor. Conseguiu, Bruna? É 9, né? 91, 21, 20, 39, professora? Conseguiu. É isso. Foi? Faz favor. Vê se foi. Enquanto ela põe, gente, eu mandei 3 artigos para a Cíntia, que são 3 artigos que dão uma explicada da questão da extensão na pós, um outro conta como fez a extensão, então é interessante, fica muito interessante ler, facilita muito o entendimento, tá? Pode pôr, Bruna, se der certo. Bruno está colocando para a gente. A Cíntia já colocou no nosso grupo de pós-graduandos. Tá, João. Os artigos que a senhora mandou, ela já compartilhou com a gente. Tá legal. Bruno, você está aí? Está me ouvindo? Estou abrindo ela aqui, só um minutinho. Entrou, agora só modo apresentação. Então, vamos lá. Pode passar o terceiro slide, faz favor. Então, o ForProEx, mais um. Ele acontece até hoje, tá? São 2 encontros que tem esse fórum, no primeiro semestre e no segundo semestre. Esse ano eu não consegui ir, não vou conseguir no segundo também. O ano passado eu fui nos 2. Passa, Bruno, por favor.
Então, o que fez o ForProEx justamente nesse encontro? Esses pró-reitores começaram a delinear a questão do que era a extensão e a definição de como ela teria que estar. Então, eles falam que não pode separar a teoria da prática e tem que ser um trabalho interdisciplinar. Isso pega, muitas vezes, quando se vai pedir bolsa ou quando se vai publicar um trabalho de extensão, se ele foi feito interdisciplinar. Por quê? Ele tem que atender uma população e muitas vezes vai precisar, vamos pensar aqui na área da saúde, né? Pode participar o enfermeiro, o médico, o psicólogo. Então, sempre quando é para vir financiamento, uma das coisas que é muito observada é a questão da interdisciplinaridade. E ele faz um convênio de duplo interesse entre a universidade e a comunidade. Passa, por favor. Ele ainda traz que quando você institucionaliza, que a universidade integra a comunidade, para quê? Para fazer uma formação e um aperfeiçoamento desses profissionais, porque, claro, esse profissional ele vai estar ligado à rede, vai estar entendendo o que a comunidade precisa, então, é um profissional que atende à sociedade. Ele impulsiona soluções de problemas nacionais, de grandes e indispensáveis instrumentos que proporcionam o desenvolvimento nacional. Para vocês terem uma ideia, a Universidade de Lavras, ela tem uma extensão muito forte e ela tem um convênio com a Receita Federal, então várias cargas que são arrecadadas, que são apreendidas, enviado para lá. Na pandemia, eles tinham os laboratórios onde todo destilado que foi apreendido, eles faziam e transformavam em álcool gel e enviava para os hospitais. Até hoje, eles, por exemplo, quando é apreendido cigarro, em Lavras, eles têm um laboratório que eles transformam isso em adubo orgânico e o pessoal da agronomia usa junto à agricultura familiar, que eles prestam extensão nessa comunidade. Então, assim, é muito importante quando a gente vê a ação das universidades, mas a gente tem que contar aí, que eu vou falar para vocês, que quando eu vou no ForProEx, eu fico muito em silêncio quando sai essa discussão, porque as universidades têm de 3 a 15 milhões por ano para usar em extensão, tá? Eu tenho aqui 100 mil reais que eu trabalho com bolsas para aluno e algumas ações que a gente faz. Então, os parâmetros são bem diferentes, mas claro que, por exemplo, Lavras é muito bem aplicado, é um exemplo que tem. Passa o próximo, Bruno, por favor. Então, assim, nesse evento, eles ainda colocaram que quando você traz a pós-graduação para a extensão, mestrado, doutorado, ela melhora a extensão e melhora os resultados da pós-graduação, tá? Essas atividades fortalecem muito quando ela é incorporada. Próximo. E aí ela traz que o desenvolvimento da produção acadêmica, quando ela parte da atividade de extensão, ela vai produzir a mesma coisa, tese, dissertação, livros, filmes, mas muitas vezes é voltado, obviamente, para a comunidade e para o interesse dessa comunidade. Próximo. A CAPES, aí isso depois eu vou estar mostrando para vocês, fortaleceu. A CAPES usa também, para avaliação de pós-graduação, a nota, e agora isso vai ser mais forte, a questão de estar desenvolvendo pós-graduação com extensão e que esses trabalhos tenham um impacto social, tá? Então, isso é muito avaliado e isso traz muita pontuação para a pós-graduação. Próximos.
E aí, isso foi em 87, vocês verem o poder desse FOR-PROEX, que quando veio a Constituição de 88, o artigo 207 traz a questão da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, nós temos isso na Constituição, tá? Não é uma coisa de agora, isso já está na Constituição, mas claro que isso foi levando e não... E as universidades federais ganham muita verba para isso, e elas têm várias extensões. E agora veio, por favor, próximo, a resolução de 2018, aonde traz que 10% do currículo de graduação tem que ter extensão. Esta portaria era para ser implantada em 2019, mas aí nós tivemos a pandemia, foi prorrogada e ela passou a ser obrigatória em 2024. Pode passar, faz favor. Então, o que ela traz? O que é uma atividade de extensão? Como ela descreve? Pode ser programa, pode ser projeto, curso e oficina, evento, prestação de serviço. Mas qual é o diferencial de tudo isso? É que nós vamos à comunidade e atendemos uma necessidade da comunidade. Olha o que aconteceu, nós tivemos, não sei se alguém de vocês participou, eu sei que a Maísa participou, nós tivemos o primeiro congresso de extensão este ano, e nós trouxemos professores do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Ceará, de Uberlândia veio o Helder Eterno, que ele é um dos fundadores do FOR-PROEX, e o diferencial é que você tem que ter na comunidade. Então, a professora do Rio Grande do Sul até trouxe uma experiência na qual eles, como da área da saúde, foram para a comunidade, com vários projetos, várias oficinas sobre saúde que elas queriam fazer, até que elas se reuniram com a população, e a população, não que não queria, mas o que era importante para elas naquele momento era que a comunidade não tinha número na casa, a comunidade não recebia a correspondência, porque ela não tinha a questão do zoneamento. Então, eles pararam tudo, chamaram o pessoal deles da arquitetura, engenharia, fizeram todo o projeto, levaram para a prefeitura, essas casas passaram a ter número, elas passaram a receber a correspondência, porque essa correspondência ficava na unidade básica, então todo mundo sabia quando elas recebiam cobrança, quando a carta era de alguma coisa, e isso incomodava muito a população. E eles tiveram que voltar atrás com o que eles tinham planejado, parar o que eles tinham pensado, porque não era, naquele momento, o maior interesse da população. Eles foram atrás, claro que são uma universidade, eles têm uma condição melhor de atender, e eles conseguiram desenvolver o projeto, e aí sim, eles voltaram depois para a questão da saúde, e a população, até hoje, eles trabalham lá, arcou e trabalham com eles, mas porque também eles atenderam essa necessidade. Então, tem muito isso, nós temos que ir na população, e se nós não respondermos à necessidade deles, eles também não nos abraçam, e essa extensão não acontece. Pode passar o próximo. E aí, o que acontece? A CAPES colocou na meta central para a pós-graduação agora de 25 a 29, a questão da inserção territorial, ou seja, que você tenha a extensão inserida na pós-graduação. Isso vai ser cobrado na próxima avaliação, tá? Então, por isso que é muito importante que vocês desenvolvam trabalhos, eventos de extensão relacionados ao trabalho de vocês, porque isso vai contar pontuação para pós. Tudo bem até aqui, gente? Pode seguir? Pode seguir, professora, tudo bem.
Então, assim, a extensão, ela, na verdade, ela é troca dos saberes, né? Nós não podemos chegar numa comunidade achando que a gente sabe tudo, porque nós vestimos um avental branco. Não vai funcionar desse jeito. Eles só vão ter quando a gente tiver realmente uma integração com eles, respeitar o conhecimento deles e trabalhar junto deles. A interdisciplinaridade é fundamental. A Mariana foi no Rondon, toda vez que vai acontecer o Rondon, vai uma faculdade de saúde, mas também vai uma faculdade de engenharia, de comunicação, de outras áreas, para que possa realmente atender todos os interesses da comunidade. Então, a gente tem que levar a extensão e esse compromisso social, quando você faz essa integração, você consegue. E isso gera conhecimento, que é uma coisa que a gente ainda está muito a desejar, porque, assim, nós vamos fazer uma extensão, a Maísa, ela coordena o Eis-me Aqui, que é uma extensão que funciona na FAMERP desde 1995. Não tem um artigo sobre isso. Precisa escrever sobre isso, precisa escrever sobre o envolvimento dos alunos, precisa escrever sobre o que os pacientes falam. Este ano mesmo, mas eu vou contar o que você me passou, elas tiveram uma experiência muito boa, onde os alunos levaram violão, foram cantar num quarto da oncologia, e um paciente que está muito debilitado, está em fase terminal, ele não anda falando muito, ele cantou junto com o grupo, e a família pediu que eles voltassem no outro dia. Não era dia de atividade, mas os alunos voltaram, porque era uma necessidade do paciente. Então, assim, é uma experiência ímpar para os alunos e para o paciente que estava lá. E isso tem que ser escrito, isso tem que virar artigo, porque isso é conhecimento, isso é ciência. É você mostrando o efeito que dá isso na população, como está fazendo bem e como que o aluno está aprendendo. Então, está tendo agora todo um movimento de como avaliar as extensões, porque isso ainda é muito vago, porque você faz uma extensão e fala assim, 20 pessoas assistiram a palestra. Quantas pessoas você atingiu? Será que foram as 20? Mas será que você não atingiu uma pessoa que você vai provocar uma alteração que vai alterar e vai melhorar a condição de vida dela? Então, talvez o número não seja tão importante como a qualidade. Então, assim, hoje nós estamos discutindo muito como avaliar a extensão, porque a extensão é muito mais ampla do que números. Por enquanto, a gente tem essa questão do número, mas não é isso que a extensão busca. A extensão busca mudança de comportamento, ela busca auxiliar a população. Então, muitas vezes, quando você muda alguma coisa em uma pessoa, na verdade, é uma cadeia onde você está mexendo com a família, com a comunidade onde ela vive. Então, a gente tem que mudar e ver como avaliar essa extensão. Pode mudar, Bruno, por favor. O slide pode mudar? E aí, nós tivemos uma palestra e o professor Jones trouxe isso muito claro, onde ele falou que ensino sem extensão é uma formação descontextualizada. Por quê? Se você não sabe onde você vai trabalhar, se você não conhece a população, principalmente nós da área da saúde, tem o pessoal da agronomia também, da agricultura, que é muito importante, isso fica fora. A universidade está ensinando uma coisa, muitas vezes que ela acha que é o máximo, e quando ele chegar para atuar, não vai servir para nada.
tá? Então, isso é muito importante. A outra questão, extensão sem pesquisa, também ela fica sem base científica. Então, isso tem que estar entrelaçado. E a pesquisa sem extensão, muitas vezes a gente acaba produzindo um trabalho que vai ficar só na gaveta, só na estante. A gente vai ter noite sem dormir, vai ser o mesmo tormento, mas nós não vamos produzir algo que realmente dê impacto. Então, a gente tem que sempre pensar em trazer a extensão para a pesquisa, é fundamental isso. Pode passar. Quando a gente fala em extensão, nós temos que lembrar dos 16 objetivos da Organização Mundial de Saúde. Quando a gente fala no nosso trabalho, se vocês olharem a pesquisa de vocês, eu tenho certeza que vocês vão conseguir trazer para algum desses objetivos. E aí puxar a extensão para isso. Então, o projeto de extensão tem que estar muito linkado também a esses objetivos, porque são metas que nós temos que construir. Tem que lembrar que a Organização Mundial de Saúde, quando ela traça essas metas, o Ministério acata e nós estamos dentro desse ecossistema de exigência, então que nós sempre temos que trazer para a pesquisa e para a extensão esses, não, óbvio que a gente não contempla todos, mas quando vocês começarem a ler, provavelmente vocês contemplam 1, 2, até 3 desses objetivos. Então, lembre de trazer isso para a pesquisa de vocês e também registrar isso. Isso é muito importante e isso valoriza o trabalho de vocês. Quando vocês encontram onde está, em que lugar vocês podem estar ajudando a alcançar esses objetivos. Pode passar o próximo. E aí, um outro professor que nós tivemos, que é o Helder, ele chama Helder Silvério Eterno, e a gente acaba chamando Eterno porque no ForProEx ele está desde quando começou, ele é muito atuante, é um professor da Universidade Federal de Uberlândia, e ele trouxe justamente essa questão, porque ele veio fazer uma palestra, o que nós teríamos que mudar na nossa pós-graduação. Então, muitas vezes, o que a gente faz? A gente faz uma ação, né? A gente fala assim, hoje nós vamos medir destro, ver quem tem diabetes. Isso é uma ação de extensão. Isso não é um projeto de extensão. Então, nós temos que cruzar isso e trazer para uma produção compartilhada. Então, eu tenho que ir lá e ver o que a população quer para mim fazer. Então, não é que essas ações não vão terminar, mas essas ações têm que estar dentro de um projeto para que ela tenha valor. Essa questão que a gente fala que é um serviço isolado, então não, tem que estar tudo linkado com os saberes. Muitas vezes, aí a gente tem muito para trabalhar quando você vai para a população, que muitas vezes elas trabalham com ervas, com algumas coisas que a gente não conhece. Hoje existem muitas pesquisas trabalhando, desenvolvendo e vendo realmente a função dessas ervas. Então, o que está fazendo? Está buscando os saberes e trazendo para a pesquisa, para o ensino, porque isso é uma troca contínua. Tá? A gente não pode levar a solução pronta, nós temos que ir lá e conversar. Como acontece o Rondon? O Rondon tem uma proposta, não sei se alguém já elaborou o projeto, é bem extenso e trabalhoso. O Rondon ele tem uma proposta do que é para ser feito, e aí a faculdade, dentro da proposta, ela descreve as ações. E primeiro ela tem que estudar o território, onde a cidade, DH, tudo, ela descreve, propõe.
Aí existe um encontro onde o coordenador da universidade vai sentar o secretário da Saúde, secretário da Educação, prefeito, vai ouvir, vai propor, e muitas vezes, nesse encontro, muda-se tudo, volta-se para casa, e aí vai desenvolver o que a comunidade precisa, o que aquele município precisa. Aí, nesse processo, os alunos ficam 15 dias preparando material, preparando tudo que é solicitado para ir. Então, a extensão é isso, ela tem que ser construída juntamente com os alunos. Não é eu ir falar, não, e com a comunidade. Então, não é extensão se o professor vai lá e fala, vamos fazer isso. Isso não é extensão. O aluno tem que construir, o aluno tem que entender por que ele está fazendo isso, e aí desenvolver. Isso é extensão. Nós estamos com um projeto do Afirma SUS. O Afirma SUS é um projeto do Ministério da Saúde para manutenção de alunos carentes nas universidades. Óbvio que tem uma coisa em troca. Em troca, nós fizemos um projeto, e neste projeto o aluno tem que desenvolver todas as ações de extensão. Então, ele foi na comunidade, nós estamos trabalhando com mulheres idosas que têm doenças neurodegenerativas. Esses alunos foram na comunidade, eles estão trabalhando com a gente, eles estão trabalhando com a família, e eles indo na comunidade, eles ficaram sabendo de uma rádio, eles estão fazendo programa nessa rádio, que eles estão desenvolvendo material e estão apresentando para a comunidade. Então, assim, nós só traçamos, e quem está desenvolvendo tudo isso são eles. Eles estudam, eles fazem o programa, eles estudam e eles vão ter o contato com a família. Então, a extensão é isso. O aluno está aprendendo com a realidade, e não nós ditando o que é para fazer. Então, por isso que a extensão, muitas vezes, a gente acaba dando uma atividade, não por falta de tempo, mas, na verdade, a extensão tem que ser construída, né? Senão ela não é uma extensão. Bruno, pode passar o próximo, por favor? Então, assim, o grande desafio é esse, principalmente na área da saúde, é deixar de ser assistencialista, que vai lá e faz só uma coisinha, e como são a questão dos mutirões, não que os mutirões vão acabar, mas nós temos que ser mais efetivos e estar mais atuantes junto à população, tá? Nessa questão de uma construção coletiva mesmo, fazer junto com eles, atender a necessidade deles, e sim, ter mutirão vai acontecer, mas também, muitas vezes, conforme a necessidade deles. Então, a participação social é fundamental na extensão. A próxima, meninas. E aí, o doutor Helder, ele traz isso daqui, que eu até copiei o slide dele. Ele autorizou nós usar, tá? Já vou de antemão. Ele, em 2026, foi agora, ele falou que nós poderíamos usar, e ele fala que não podemos confundir a extensão como ação vertical de assistência à sociedade. Pois essa configuração, essa concepção desconfigura a sua função, a função de transformação. Então, por isso que ela tem que ser compartilhada. É um caminho a ser percorrido. Nós estamos aí trilhando, vocês têm que ver que existem alguns empecilhos para nós somos novos ainda nessa questão, porque sempre foi pedido e foi a verba, óbvio, até hoje, são mais das federais. Existe uma associação que chama Associação de Montevidéu, porque ela aconteceu lá, das universidades de extensão, que é muito interessante, porque o que acontece? O aluno nosso vai fazer extensão em Montevidéu, vai fazer a extensão no Chile,
em todas as universidades que faz parte. Mas, para fazer parte dessa associação, você tem que ser uma universidade, você tem que pagar, aumenta todo ano, mas o ano passado era R$40 mil para participar disso. A FAMERP é uma autarquia, então a gente já começaria por aí, que já seria um problema, mas eles querem universidade, porque eles fazem projetos enormes, são lindos projetos. O ano passado, o congresso foi em Minas, junto com o ForProex, então foi uma oportunidade muito boa de participar. Você pode participar do congresso, mas a gente não pode levar nossos alunos nas ações, porque nós não somos associados dessa associação, mas é uma coisa interessantíssima, porque é uma extensão internacionalizada. Passa o próximo, por favor. Então, o que ele traz, o Helder traz? Que a pós-graduação moderna exige formar intelectuais públicos, ou seja, tem que ser competente pedagogicamente, óbvio, o trabalho tem que ter rigoroso no método, inovador, mas radicalmente comprometido com transformação social. Isso é fundamental. Passa o próximo, por favor. E aí ele fez esse desenho, o que nós somos e o que nós precisamos ser. Nós temos que ter uma extensão como base da pesquisa, a comunidade presente, e aí sim, porque olha o que a gente faz, geralmente. A gente resolve fazer uma pesquisa, vai lá na comunidade, colhe os dados, nunca mais a gente volta. Nem para falar para eles o que nós achamos, nem para devolver para eles alguma melhoria. Então, na verdade, muitas vezes a comunidade, com razão, quando vê a gente fazendo pesquisa, eles não querem participar, porque eles sabem que não vão receber nada em troca, porque eles sabem que eles estão sendo só sugados. Nós tivemos, agora, vocês conhecem o Maurício, ele fez a vacina da dengue, ela foi testada lá na Vila Tonim. Mas como que foi que teve adesão? Eles chamaram a comunidade, todos os líderes da comunidade vieram, eles explicaram para eles tudo o que ia acontecer, porque tinha gente que ia receber placebo, óbvio, e que eles iam ter preferência depois em estar recebendo. E a comunidade abraçou. Mas como? Quando ele trouxe todos os líderes da comunidade e esses líderes entenderam o que era. Então, a gente não pode só ir e sugar, nós temos que dar essa devolução, tá? E essa relevância, então, aí começa os trabalhos ter o quê? Uma relevância social e científica. Então, esse processo que a gente tem que fazer. Não é fácil, nós estamos bem longe disso, mas nós temos que trabalhar nisso. Porque em 29 a CAPES vai vir ver isso, se nós temos alguma coisa. E, querendo ou não, 29 está aí. Vocês sabem que um trabalho de mestrado a doutorado é 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, isso tem que ser mais intenso e sempre lembrar de estar fazendo essa extensão. Pode passar, acho que é o último agora. Então, assim, gente, eu queria agradecer. Eu estou à disposição, pode tirar tem meu e-mail, o celular, eu pus na mensagem aí, no chat. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Professora, como é que eu sei? Eu entendi sobre a construção e tudo mais, mas como é que eu sei quais projetos de extensão, por exemplo, a FAMERP está liderando para que eu me candidate a fazer algo? Olha como é a coisa, né? Nós temos... eu falo nós, eu me coloco nessa, tá? Nós temos uma barreira de chegar na sociedade enorme. Eu sou formada aqui, assim... Se você ver os projetos dos alunos, eu acabei de selecionar agora bolsa de projetos de extensão de aluno da graduação, tá? Porque eu tenho bolsa só para alunos da graduação.
3 desses projetos tiveram nota máxima, porque os avaliadores, eu aproveitei esse congresso e eu pedi que os avaliadores foram da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal de Uberlândia e do Ceará, tá? Eles participaram. Uma coisa, extensão não pode cobrar nada, né? Congresso de extensão é gratuito. E as pessoas da extensão são muito acessíveis. Então, eles avaliaram os projetos assim lindamente. Você tem que ver as observações. Os alunos têm muito mais facilidade do que nós. Porque eles vêm de uma cultura já de estar mais junto, mais do que nós. Então, assim, já teve problema, por exemplo, uma vez eles fizeram um projeto e eles iriam trabalhar na escola com as crianças entre 13 e 14 anos por causa da gravidez indesejada. Foi proibido falar de relação sexual, porque não é admitido. Hoje está extremamente complicado esse tema nas escolas, tá? E aí elas foram, e aí sentaram com a faculdade, com a escola, que elas iam, e aí elas mudaram para um tema que também precisa ser trabalhado, que aí elas começaram a trabalhar a questão do bullying, que a escola pediu, a questão da diferença de gênero, então elas tiveram que mudar. Elas tinham ido com a coisa bem quadradinha e elas mudaram. Então, isso é assim, você tem que ir ver necessidade, tem um trabalho que vai ser feito agora no Lar de Betânia, elas foram lá, conversaram, viram a necessidade. Esse é um projeto contínuo que uma professora faz, então os alunos já sabem como é, e aí eles foram lá e discutiram quais ações que eles poderiam estar fazendo com os idosos. Então, essa é a troca. Tá? Então, quem está indo, quem está fazendo são eles, porque nós ainda estamos num processo de construção dentro da curricularização. Nós ainda estamos apanhando na curricularização, acho que nós demos um passo bem importante esse ano, porque nós fizemos uma disciplina dos 3 cursos, onde eles estão entendendo o que é essa extensão, e no segundo semestre eles vão para a comunidade para começar a entender qual é a vulnerabilidade que tem, para saber qual ação que nós vamos fazer. Tá? Então, Maísa, você quer falar um pouco? Lucas, aí, tudo bom, meu bem? Tudo bem, professora? Vale. Boa noite. Obrigado pela aula. Primeiramente, que bom te ver. Obrigado pela aula. Eu ia perguntar, na verdade, dentro do site aqui da FAMERP, que tem a parte de extensão e tem a descrição das campanhas que são feitas aí com ligas, né, principalmente, tipo Dia Mundial do Rim, Dia Nacional de Diabetes, tem o rastreio de hipertensão do Beracá. Essas atividades, elas são restritas para alunos, que inclusive eu já participei de várias delas, ou, por exemplo, pessoas de fora podem também participar através da liga e ser certificado através da diretoria de extensão, ou precisa estar na faculdade, na graduação? Pode, se você está na pós-graduação. É até interessante quando você tem um formando na extensão, que é o caso de vocês, porque isso fortalece. Legal. Pode. Eu preciso mudar algumas coisas do site, porque, por exemplo, o ESME aqui, você conhece, ele é desde 1995. E eu quero montar no site e colocar esses projetos, entendeu? A gente precisa colocar. Ainda são coisas que a gente está construindo e isso precisa ter. Quer falar, Maísa, do ESME aqui? Gente, boa noite. Primeiro quero cumprimentar a professora Beatriz, excelente, sempre muito bom, um aprendizado, fazendo toda a diferença aí na diretoria, dando várias oportunidades para todos, né? Eu coordeno o ESME aqui, a palhaçoterapia, já faz bastante tempo, a Bia já falou aí quanto tempo faz, e esse projeto com os alunos faz que a gente envolve
Nós começamos, na realidade, só com a medicina. Eu tive 2 alunos na época, depois nós tivemos a enfermagem, agora nós temos a psicologia. Geralmente a medicina e a enfermagem participavam mais, mesmo depois com a faculdade de psicologia que entrou, foi um grande ganho para todos nós. Eu sempre falo para a professora Bia que esses projetos de extensão, muitas vezes, eles são uma diferença, né? Ele faz a diferença na vida de aluno. Eu tive 2 alunas, um aluno e uma aluna, que desse trabalho virou um artigo que foi publicado em revista científica. E na prova de residência dele, em Ribeirão Preto, ele prestou residência para pediatria, deu toda a diferença na nota, porque ele havia tido empate com o aluno. Então, desse trabalho de extensão, nós fizemos um artigo muito bom, foi publicado numa revista do impacto, de grande impacto, e hoje, na época a gente conversava, hoje eu converso, ele já é pediatra, e foi o diferencial para ele entrar na residência. Então, o que eu quero é parabenizar e incentivar vocês, todo mundo, assim, que é excelente, é de uma organização. Esse simpósio que a professora organizou, nós ganhamos muito. Quero aqui parabenizá-la e parabenizar todo mundo que faz parte da extensão. Viu, professora? Fez Nós diferencial. aprendemos muito. Nós aprendemos demais. Muito bom. Sim, foi muito bom mesmo. Como o Congresso de Extensão não pode ser cobrado, e fica caro, porque traz as pessoas. Aí, então, vai ser a cada 2 anos. Esse ano vai ser um simpósio, só nós, para apresentar os trabalhos, mas em 27 teremos de novo outro. O Lucas compartilhou com a gente o link aqui para encontrar a extensão no site da FAMEP. Obrigada, Lucas. Acho que é um passo importante, professor, atualizar esses projetos para que todos que estão, né, na pós-graduação possam encontrar, talvez, algum projeto que se identifique, que possa, de alguma maneira, contribuir. E, Bruna, dentro do trabalho de vocês, se vocês tiverem alguma ideia de fazer um projeto, porque aí a gente convida os alunos a participarem, entendeu? E eles participam. É interessantíssimo isso. Eles Que bom saber dessa junto. abertura. Sim, com certeza. Estou à disposição, pode ir lá me procurar, a gente conversa, sem problema. Obrigada, professora. Alguém mais tem alguma pergunta para a professora? Então, vou deixar o contato, né, da professora. B Barco. B Barco, que estava lá na última... @famerp.br. @famerp.br. Obrigada pela contribuição hoje, por trazer a importância do projeto de extensão. Obrigada a vocês, tá? É um bom projeto aí, boa pesquisa, gente. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.